Quando nós chegamos lá, você vê, olha a boa sorte, né? Era uma mansão em Boca Raton, na beira do canal do lago, né? Onde entram os iates. E o nosso trabalho era fazer umas pinturas no teto, assim. Então a gente tem fotos, um dia a gente compartilha isso, que foi uma experiência muito legal. Então nossa primeira experiência foi essa. Ela não tinha vaga para duas pessoas. Ela tinha vaga para um. E aí o André falou, não, mas a gente só trabalha se forem 2. Aí eu trabalhei uma semana, ela falou, André, é o seguinte, eu não posso pagar 2. Aí eu fiquei em casa e o André ficou mais um tempo. Com esse primeiro trabalho, um mês talvez? Deu um mês e pouquinho. Será que deu um mês? Com esse primeiro trabalho a gente conseguiu comprar o primeiro carro. Porque a gente tava de carro alugado, né? Porque não tem, se deslocar nos Estados Unidos não tem trem, não tem metrô, essas coisas. Tinha que ter um carro. Então, um pouco de dinheiro que a gente veio, era apartamento e o aluguel do carro. E aí, conseguimos comprar um carro, durava aquele carro. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente tem que montar alguma coisa. A gente tinha pouca... Pera só um pouquinho, preciso cortar essa parte. É só fazer um adendo. Mais. Cara, a gente trabalhou... Eu acho que deve ter chegado perto de um mês. Com um mês de trabalho, a gente já conseguiu comprar um carro. Velhinho, mas a gente comprou um carro. Era uma Dodge Durango, tipo, é velhinho aqui, né? É muito importante falar como esse país é justo. É muito legal. Só preciso falar disso, eu não me aguentei, desculpa. Claro. E aí, lembrando aqui, daí o que aconteceu? Aí a gente abriu uma empresa, aí o único contato que nós tínhamos aqui nos Estados Unidos era uma contabilidade de brasileiros, inclusive, que são nossos parceiros, né? O Cleito Tatarotti, que já gravou um episódio aqui conosco. A gente foi lá e abriu essa empresa. Vamos abrir uma empresa de serviços gerais, porque a gente não sabia o que a gente ia atuar. A engenharia naquela época não tinha virado, vamos prestar algum tipo de serviço. Eu fui comprar, eu vou contar detalhes pra você entender que eu vou fechar o cerco depois, tá? Aí eu fui comprar uma lâmpada, porque não tinha lâmpada no quarto, aqui tem essas coisas, eles não têm lustre, né? Então os quartos você tem que colocar tipo abajur. Eu fui comprar uma lâmpada, era uma brasileira, ela falou, você já tá trabalhando? E ali a gente já estava precisando, porque o André tava na pintura lá da artista plástica, eu sem nada. Ela falou, olha, eu tô precisando de uma moça pra me ajudar, né, eles chamam de helper aqui, né, ajudar na limpeza. Eu falei, cara, super topo, porque eu tenho habilidade, eu sou ótima organizadora, sei fazer uma boa limpeza, mas assim, eu sei limpar minha casa no Brasil. Eu não sei limpar uma casa nos Estados Unidos, eu nunca trabalhei pros outros, né, mas eu sei fazer. Aí ela falou, olha, aqui é diferente, mas se você sabe fazer, vambora. Trabalhei acho que uma semana com ela, 10 dias. Aí mais uma coisa que eu não conseguia ficar, né, a mesma coisa. E aí eu fui trabalhar com ela. O trabalho aqui na limpeza é mais simples do Brasil, né? Isso acho que muita gente já tem essa informação. Mas, cara, o pagamento é muito baixo. Eu não tinha condições de trabalhar ganhando como uma ajudante. Eu falei, eu não posso mais do que isso. E aí aí eu comecei a buscar grupo de brasileiros, eu falei, vamos começar pelos brasileiros, porque a gente tem visto oportunidade, vamos começar. E aí eu vi, eles estavam precisando de gente para trabalhar com limpeza comercial. Eu falei pro André, putz, a gente já tem empresa aberta, a gente contrata algumas pessoas, e a gente pode oferecer esse serviço. E foi assim que a gente começou. A ideia a gente começa, e aí a gente depois monta uma equipe e de repente já fica um negócio aberto, né? Já. E aí a gente começou assim. Por causa da mente empreendedora, né? É natural. Mas assim, fora do país, sem contato, com outra cultura, outra realidade, não foi assim que aconteceu. A gente começou trabalhando, daí o horário para poder atender comercial, restaurante, a gente trabalhava na madrugada. Então, durante o dia, a gente desenvolvia novos negócios, e um outro episódio eu vou contar sobre isso, de tudo que a gente fez, porque senão vai ficar longo. Uma coisa que, eu volto no que eu adoro, que foram as reformas dos móveis. Então, a gente comprava móveis clássicos, restaurava e vendia. A gente amou fazer isso, para alguns era hobby, pra gente era um negócio. E à noite, a gente tinha a limpeza do restaurante. A gente tentou montar a equipe, a coisa não rolava, porque as pessoas não têm comprometimento, as pessoas deixam na mão, não aparece. E a gente tinha essa responsabilidade. É sempre estrangeiro, né? Esse tipo de mão de obra geralmente é estrangeiro, né? Imigrante, normalmente brasileiro ou mexicano. Infelizmente, assim, o brasileiro não tem responsabilidade. E você vê, Júnior, nós não viemos pra cá com uma situação, não, a gente vai só empreender, a gente não põe a mão na massa. Não, a gente veio pra trabalhar. Então, a maioria vem assim. Mas assim,
não se sujeita, ou por algum motivo, sei lá, motivos talvez até óbvios, não quer fazer. E a gente tinha essa responsabilidade. Então, assim, não tinha gente para trabalhar e precisava entregar, a gente trabalhou. E assim foi 1 ano e 2 meses, né? 3. 1 ano e 3 meses. Chegou uma hora que a gente falou assim, não dá mais. Vamos ficar só com os móveis, e aí a gente tinha que decidir, porque os ganhos, não dá para comparar, né? Quando você ganha em dólar é muito melhor. E a gente falou, bom, a gente não vai conseguir fazer os móveis durante a madrugada, mas a gente vai dormir, e a gente foca só na restauração dos móveis. E aí sim, a gente ficou por mais 1 ano e meio, né, na restauração dos Na móveis. restauração dos móveis. Mais, talvez mais, na restauração dos móveis. E aí, Legal. mas assim, sempre empreendendo. Nesse meio tempo, antes dos 6 meses, quando eu tava fechando já os 6 meses, a gente falou, bom, a gente vai voltar, porque o nosso visto eram só 6 meses, e aí de novo o nosso contador, essa história que a gente já contou, o nosso contador falou assim, André, cara, você é engenheiro, você precisa atuar, você tem background, você pode aplicar para um visto. A gente ficou meio assim, não sabia como isso ia acontecer. E aí a gente já contou essa história outras vezes, mas ele colocou a gente em contato com o escritório da Arce. E aí, neste momento, foi onde a oportunidade realmente da possibilidade de um visto aqui aconteceu. Que aí a gente viu, putz, a gente pode ter documento de trabalho? Isso 6 foi meses depois, né? Não, foi antes, porque o visto vence em 6 meses, né? E aí a gente estendeu o nosso visto para conseguir ficar por 1 ano, ainda com o visto de turista, mas já aplicamos usando as habilidades do André como engenheiro, já aplicamos pro Green Card, e aí veio o nosso documento, e aí é outra história. Massa. Vamos dar um pause aqui agora, porque daqui para frente é sempre eu queria entender esse começo teu para saber como é que você reagiu, porque geralmente para mulher é sempre mais desafiador, né? Tá bom. Vamos conhecer agora. Deixa eu só fechar esse link que eu acho importante falar isso para as mulheres, que eu esqueci. Contei a história e esqueci a minha parte. Eu sou meio suspeita para falar, sabe, Júnior? Porque todo ser humano tem o lado feminino e o lado masculino. E pela história que eu vivi, quando criança, na minha parte já ainda solteira, com a separação dos meus pais, sempre o meu lado responsável, masculino, forte, eu faço, eu aconteço, eu mando, sempre acabou sendo mais forte. Com a vinda pra cá, cara, eu não tive problema em dizer assim, eu não vou trabalhar no subemprego, que eles chamam, eu não vou fazer isso. Eu não tinha esse problema, eu falo, eu vou fazer e pronto, porque eu sei que isso é uma fase, eu vou fazer o meu melhor, e modéstia à parte, sempre foram bons trabalhos, por pouco tempo, mas bons trabalhos. E como eu gostava dessa parte organizacional, de casa, eu gostava de trabalhar deixar as coisas limpas, deixar as coisas no lugar. Eu tinha essa satisfação de resolver esse tipo de problema. Eu não encarava isso como um fardo ou alguma coisa. No Brasil, a gente tem essa cultura de achar que trabalhar com a limpeza, trabalhar com o subemprego, é desvalorizar e desmerecer. E isso é uma pena, porque o americano, e isso eu vi e aprendi, estou valorizando ainda mais, que o americano ele valoriza muito o serviço.